Olá, eu sou Gilson Alves, professor e produtor de conteúdo e tem esse canal aqui no YouTube. E um dos assinantes do canal, o Mário Guilhom, fez o seguinte comentário. Ele disse que esse canal é o melhor do YouTube para quem está começando a gravação dos seus vídeos, seja um professor ou produtor de conteúdo. E o Mário me fez também um pedido nesse comentário para que eu falasse sobre um computador adequado para quem está iniciando nesse processo. Eu resolvi fazer mais do que isso. Eu vou disponibilizar 5 vídeos que dão conta não apenas da questão da gravação, do computador em si, mas também das câmeras, dos microfones, da iluminação e de acessórios extras necessários para quem está iniciando nesse processo de gravação. Assista esses vídeos até o final porque eles foram feitos com muito carinho. Eles fazem parte do módulo 4 do meu curso sobre gravação de vídeo. Estou disponibilizando aqui totalmente de graça para você. E eles vão dar conta de muita coisa, muita dúvida que você está precisando. Então assista até o final, do começo até o fim. Recomende para um amigo que é professor ou produtor de conteúdo, que esteja precisando dessa informação. Faça um comentário aí embaixo, perguntas. Me informe se esse vídeo realmente foi útil para você. E mais do que isso, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E curta esse vídeo para que nós possamos saber, ter um feedback daquilo que você acha que é adequado ou não, ok? Então vamos lá, vamos maratonar esses 5 vídeos. Para facilitar a sua vida, eu criei uma playlist, eu coloquei aqui em cima essa playlist, então você pode voltar no momento que você quiser para rever os conteúdos, para fazer algumas anotações. Vamos lá então, vamos aos vídeos. Nessa aula nós vamos trabalhar uma coisa que é muito interessante no processo de produção de vídeo, que é o som. Tanto é que quando a gente fala de vídeo, a gente fala de um produto audiovisual. Tamanha é a importância do som, da captura de som, da música, enfim, de todas as questões que envolvem o som na produção audiovisual. É de fundamental importância. Tanto é que se você perceber, pegar um filme, por exemplo, a música, ela transforma, ou a trilha sonora, ela transforma um filme de terror numa comédia, dependendo do tipo de áudio que está sendo tocado, de que está sendo reproduzido. O áudio, ele dá o suspense, ele dá o conteúdo e ele realmente é a alma, de uma produção audiovisual. Só que toda essa importância traz também uma série de complexidade. A gente vai ver que existem muitas, mas diversas opções de captura de áudio e talvez essa seja um dos seus piores problemas, os piores problemas que você vai enfrentar, melhor dizendo, porque foi um dos piores problemas que eu enfrentei quando eu comecei no processo de produção e gravação de vídeos. E se eu tivesse tido as informações que eu tenho hoje, lá atrás, quando eu comecei a comprar equipamentos sem nenhum tipo de informação, eu teria economizado uma boa quantidade de dinheiro. Então, a produção de vídeo, na produção de vídeo, melhor dizendo, o áudio desempenha um papel fundamental, porque você consegue até assistir um vídeo que tem uma baixa qualidade de imagem. Tanto é que o YouTube, por exemplo, quando você está com uma conexão ruim de internet, ele baixa a qualidade do seu vídeo, mas não baixa a qualidade do áudio. Porque um áudio de baixa qualidade te expulsa do vídeo, na verdade. Você não consegue ficar ouvindo um vídeo com um chiado, um som baixo. Então tenha muito cuidado na hora de produzir o seu áudio. Então essa aula ela vai tentar te mostrar alguns aspectos gerais mais importantes, que é um pouco da experiência que eu tive. Então não hesite de fazer perguntas aí embaixo na área de membros, que eu tenho o maior interesse que você produza vídeos de excelente qualidade e que possa dizer que esse curso valeu a pena para você. Então vamos lá, um pouquinho dessa teoria de produção, de gravação de áudio no seu vídeo. Vamos lá. Então vamos entrar agora um pouco na teoria e nos equipamentos necessários para que você faça uma boa captação de áudio. Então, primeiramente, eu acho interessante a gente voltar um pouco à aula lá do OBS, onde nós vimos que o OBS ele é um hub onde você conecta e concentra vários tipos de equipamentos. E a questão do som, o som não pode ser pensado simplesmente
na questão da captação. Som também é a música que você vai usar na sua trilha sonora, são os efeitos especiais, efeitos de som que você vai utilizar quando você vai produzir o seu vídeo lá no DaVinci Resolve. Então, todas essas questões são importantes quando você vai pensar o som, não apenas a captura do microfone, que é muito importante, mas também os outros elementos da trilha sonora. Perfeito? Então vamos lá. Então quando a gente fala em microfone, existem diversos tipos de microfone, existem diversas configurações de microfone no seu OBS, e cada microfone, não, como eu falei anteriormente, lá na aula do OBS, não dá pra gente dizer qual é a melhor aqui nessa aula, dizer qual é a melhor configuração, porque cada equipamento exige uma calibração diferente. Então, a necessidade de você configurar isso lá no seu OBS. Você pode capturar também por celular. Existem programas, a gente vai mostrar um pouco disso, né, nessa aula, programas de captura por celular, que funcionam muito bem. Tá? E também, como eu falei anteriormente, a importação de música e efeitos, etc, etc. Então o som ele é um universo paralelo, é um capítulo específico dentro da produção audiovisual. Tá? Então quais são as formas de captura que nós temos na gravação do som? Nós podemos capturar, como eu falei anteriormente, pelo celular. Existem programas específicos para isso, que são muito bons, diga-se de passagem, tem celulares que são fantásticos, né? Principalmente esses mais modernos, que você conecta ali, por exemplo, um microfone de lapela e você tem ali uma boa captura de som. Não precisa gravar muito, gastar muito dinheiro para gravar, não. Uma outra opção, que é a que eu particularmente utilizo aqui, mas por um percurso pessoal, hoje talvez eu não optasse por isso, mas são as gravadoras. Então eu tenho uma gravadora como essa daqui, que é uma Tascam 40X, que funciona super bem. Esse som está sendo capturado por ela. Eu estou muito satisfeito, mas talvez eu pudesse ter um outro tipo de solução. Uma outra possibilidade também dentro do universo de captura de som são as interfaces de áudio, como essa aqui, o MC22, que é da Behringer, que eu coloquei essa daqui porque ela é relativamente barata, né? É relativamente barata. Relativo a microfones, nessa situação aqui você tem 3 tipos, na verdade, de microfone. Microfone USB, microfone jack com aquele conectorzinho esse conector aqui, né? De padrão de fone de ouvido, por exemplo, ou então XLR, que são conectores um pouco mais profissionais, que são esses tipos de conectores aqui, ó, com esses 3 pontinhos, ou aqui do lado, mas depois a gente vai entrar nisso um pouco mais para frente, nos próximos slides aí. Então, basicamente, essas são as 3 formas de captura: celular, gravadora, interface de áudio e o microfone USB. Por que eu não coloquei aqui anteriormente o microfone XLR? Porque aqui no microfone USB e no microfone jack você pode ligar diretamente no seu computador, naquelas saídas que nós vimos na primeira aula, ou melhor, naquelas entradas, né? Naquela interface de entrada e saída que nós vimos na primeira aula na placa-mãe. Tá? Então vamos avançar um pouquinho. Tipos de microfone. Existem 3 tipos de microfone. Os unidirecionais, que captam som em uma única direção, só na frente ou só atrás. Os bidirecionais, que capturam tanto na frente quanto atrás. E os omnidirecionais, que capturam som de todo o ambiente. Então aqui tem um diagrama, são diagramas que mostram o formato de captura. Aqui tem o microfone, ele captura, esse pretinho aqui é o microfone, ele captura, o unidirecional captura todo o ambiente. Captura, se tiver algum barulho, alguma fonte, né, ele vai capturar tudo. Esses aqui, unidirecionais, eles capturam apenas aquilo que está na frente. Então se tiver uma fonte de ruído posicionada fora da área de captura, ele não vai pegar ou vai pegar muito pouco. E aí você tem 3 tipos, né, de captura unidirecional. Uma que captura só a frente, uma que captura a frente um pouco ampliado, uma que captura um pouco menos a frente, um pouco mais ampliado. Então vai depender muito do tipo de cápsula utilizada no microfone. E os bidirecionais são esses microfones que capturam tanto aquilo que está na frente do microfone quanto aquilo que está atrás do microfone. Então ele tem essa possibilidade. Depois a gente vai ver um pouquinho desses processos. E aí, para cada situação, gente, não existe vai depender muito do que você quer. Você está produzindo um vídeo de música, então talvez
um tipo de solução tem que ser adotado. Eu estou produzindo uma videoaula, talvez só um microfone de lapela que seja unidirecional já me atenda bem, né? Eu estou produzindo um documentário, talvez eu precise de um microfone shotgun que fique escondido, né? Ou de lapela que fique aqui escondido na roupa, onde eu possa capturar. Então depende muito daquilo que você quer com a produção de vídeo. Tá? Então aqui eu estou te mostrando basicamente um pouco de tudo para que você depois aprofunde naquilo que você precisa. Tá? Os microfones eles podem ser também dinâmicos ou condensadores. Tá? Os dinâmicos eles suportam mais pressão. Então ele é indicado, por exemplo, para gravar uma bateria, para gravar uma guitarra, né? Para gravar algo que seja assim mais grave, né? E sons mais altos. Já os condensadores, que é o que eu estou usando aqui, eles são mais indicados para quem quer capturar mais riqueza de detalhe, por exemplo, como uma voz humana ou uma orquestra, onde você quer capturar algumas sutilezas, né, que seriam mais adequados. Só que esses microfones condensadores, eles precisam ter uma fonte de energia, né, o famoso phantom power. Então, se nós voltarmos aqui, né, nessas mesas, né, algumas dessas mesas aqui, tanto aqui, né, a interface quanto essas mesas, elas produzem elas mandam para o microfone 48 volts, que é o phantom power, que precisa ser alimentado de alguma forma. Existem alimentação por bateria, então todas essas situações são situações que você vai precisar pensar aí no seu setup. Mas eu não vou fugir aqui, a gente vai acabar aqui dando algumas dicas para você comprar aquilo que seja mais barato, né, e mais adequado. Aí, ainda nos tipos de microfones, existem microfones com e sem fio, como eu falei anteriormente. E os tipos de microfone com fio são o USB, o XLR, que é Phantom Power, P2, P10. O P2 é esse conector aqui pequenininho e o P10 é aquele maior. E o P10 e o P2 pode ser mono ou pode ser estéreo, da mesma forma como o XLR pode ser mono ou pode ser estéreo, dependendo do seu tipo de microfone. Os microfones sem fio, eles podem ser conectados a um computador, a uma gravadora, a uma interface ou a sua câmera, se você tiver, por exemplo, uma câmera DSLR, né? Que ela pode capturar também, ela pode ser conectada ali. Que são esse tipo aqui de solução, que não custa barato, né? Na verdade, essas soluções hoje, por exemplo, dessa marca específica, custam uns 3, 4 mil reais um microfone. Microfone, um receptor e um emissor, né? Um microfone e o receptor lá que vai ligado no computador ou vai ligado na câmera ou na fonte, enfim, na fonte de captura, na mesa, enfim. Então não são soluções muito baratas, mas são soluções existentes, né? Só para você ter uma ideia do que tem disponível hoje no mercado. Existem outras opções que a gente vai mostrar também depois na sequência, né? Que custa aí na China em torno de 800, 900 reais. Que são microfones sem fio, que fazem o mesmo desempenho, não vou dizer o mesmo, mas assim, são muito próximos do que faz um equipamento profissional desse, que é utilizado em televisões, utilizado mais em produções mais profissionais. E aí tem esses microfones aqui que são microfones USB, esses microfones sem fio, e aqui os tipos de conectores. Um conector USB, que é tradicional, que não precisa nenhum tipo de programa, nada de interface, você liga no computador, geralmente eles são plug and play, e eles funcionam adequadamente. É uma solução muito interessante. Esse daqui, ele tem alguma dificuldade porque geralmente as nossas placas de vídeo, nossas placas de áudio dos computadores, elas não são amplificadas. Então o som do microfone, ele sai muito baixinho, ele é capturado muito baixo, e você precisa dar um ganho nele artificialmente, isso vai aumentar o chiado do seu som. Então tem que tomar algum cuidado com esse tipo de solução. E aqui o XLR, Phantom Power, que é o mais profissional, eu diria assim. Os tipos de microfone aqui sem fio, né? Com e sem fio. Então aqui você tem uma solução da Saramonic, que é uma solução sem fio. Aqui ele vai conectado aqui no receptor, no emissor vai conectado o microfone de lapela, caso você queira, mas ele tem uma presilhazinha que ele próprio tem um microfone, então você não precisa do lapela necessariamente. Só que vai ficar um negocinho aqui maior, né? Vai ficar esse emissor aqui quadradinho, se você colocar ele aqui na sua lapela vai ficar essa coisa grande aí, né? Aparecendo.
Mas funciona super bem, para algumas situações funciona muito bem. Eu já vi vários vídeos no YouTube onde as pessoas utilizam essa solução, mas ele também permite que você coloque o microfone de lapela, esse tradicional, mais discretinho. Então, da mesma forma, você tem a Rode, né, que é uma marca muito famosa e muito, que tem preços razoáveis. O Saramonic é um pouco mais barato que a Rode. Existem outras também que competem com a Rode, marcas chinesas, que a gente não vai entrar aqui em detalhe, mas que também fazem a mesma coisa. E é interessante dessa situação, né, desse tipo de microfone, é que você tem mais liberdade, né? Você pode andar no seu cenário, se você tiver que fazer uma captura externa, por exemplo, fazer uma entrevista externa, ou você está fazendo um trabalho de campo, onde você quer gravar, enfim, você está fazendo uma entrevista, são muito práticos para esse tipo de situação, né? Basta você conectar ele, né, no seu entrevistado e ligar na câmera e você também, e a câmera vai capturar esse som de uma forma bem tranquila. Então são soluções interessantes, mas que custam, né? Custam um certo dinheiro. Aqui tem uma outra opção, né? Esse aqui é uma marca chinesa chamada Fifine. Eu tenho ouvido, né, visto, né, na verdade, e ouvido várias análises desse microfone aqui, tem tido boas referências, né? Ele compete com esse microfone aqui da Blue Yeti, né? Esse microfone aqui é um microfone hoje de R$ 1.500 no Brasil, né? E esse microfone é interessante porque ele pega tanto na frente quanto atrás, né? Então ele é bidirecional e ele tem um retorno para você ouvir o seu som quando está gravando. Então é interessante às vezes você ouvir se realmente está gravando ou não. Então ele tem um retorno ali, uma saída de microfone, perdão, uma saída de fone de ouvido que você pode ouvir, né? E você também controla o ganho dele através desse botão aqui. Então essa solução da Fifine, embora ela não seja bidirecional, ela é unidirecional, ela está em torno de R$ 400 aproximadamente. E ela é USB, basta você conectar no seu computador e conectar o seu computador no microfone e você já tem isso funcionando, né? Então ele é muito prático nesse sentido. Ele também tem a ideia do ganho e ele tem saída, o retorno, para você ouvir a sua voz enquanto você está narrando. Mas ele é um microfone de mesa, assim como o outro, né? A Blue Yeti também é um microfone de mesa. Ele vai ficar colocado aqui na sua frente, ou você pode levar para um determinado local também. Mas ele tem essas limitações, diferentemente do microfone sem fio, onde você tem mais versatilidade, né? Custa um pouquinho mais, obviamente, mas tem versatilidade nesse aspecto. Bom, programas para gravação de celular, como eu falei anteriormente. Uma solução muito utilizada atualmente, eu inclusive utilizo essa solução algumas vezes, é esse programa aqui, Hackforge Audio Recorder, né? Que ele tem a versão Lite, a versão gratuita, que funciona muito bem. Tem tanto para usuários da maçã, né, quanto do robozinho. Então você tem as duas, né, para os dois sistemas operacionais aí, né, Android e o iOS. E geralmente esses microfones de lapela, né, você pode também utilizar, obviamente, essa solução aqui, usar o próprio microfone, né, como eu tenho aqui o meu microfone do meu celular, é uma solução adequada que pode ser utilizada. Você tem uma boa captura de som também, mas você tem que tomar cuidado que o tipo de conector de microfone para celular, ele é esse tipo aqui com quatro divisões aqui, né? Então quando você for comprar um microfone de lapela, se você for ao Mercado Livre e comprar, enfim, um microfone de lapela, você tem que tomar cuidado de comprar o conector adequado, caso contrário não vai funcionar. Tem os adaptadores, geralmente os celulares mais modernos ele vem com esses adaptadores, mas caso não venha você tem que comprar ou um adaptador ou o microfone adequado. E eles funcionam bem, assim, eu acho que é uma solução possível, capturam bem, né? Acho que os microfones hoje, os celulares hoje têm boas soluções para captura de áudio, que vale a pena você ter esse tipo de cuidado, né? De ver se vai funcionar ou não no seu setup aí, mas tem funcionado, eu tenho utilizado e funciona razoavelmente bem. Existe uma certa dificuldade de você transmitir, né? Levar a sua informação
para o seu computador, você tem que mandar por e-mail ou usar um Dropbox, mas enfim, são soluções possíveis dentro das soluções atuais. Uma outra opção também que é muito usada, eu inclusive uso, né, uma solução como essa, que é essa aqui, a Tascam, né? São as gravadoras. Então você tem duas marcas que são mais famosas e uma marca que está entrando no mercado agora, que é essa Saramonic. A Sony também tem, mas no mercado brasileiro tem um pouco menos, mas tem Sony, tem várias outras marcas japonesas, também algumas marcas chinesas entrando no mercado, mas as mais comuns que você vai ver na internet são essas duas aqui. A Tascam é menos famosa que a Zoom, né? Mas tem um bom desempenho também. Então esses tipos de solução, elas são muito interessantes, porque no caso dessas aqui, né, dessas mais sofisticadas, elas têm quatro saídas, né, de áudio, ou melhor dizendo, 4 entradas de áudio. Depois eu vou mostrar para você. Então ela tem aqui um microfone que ela grava esse microfone aqui, e tem mais duas aqui embaixo, ó, que você pode olhar aqui no Zoom, né, nesse microfone Zoom. Esse HE1N é o mais barato da marca Zoom. Ele é muito interessante também, tem uma qualidade de som excelente, né? Da mesma forma como o Saramonic, também eu vi várias reviews, né, sobre o Saramonic. Vale a pena também e é bem mais barato que o Zoom e um pouco mais barato que o Tascam também. Então o Tascam, em relação a preço, né, a Tascam é bem mais barata que a Zoom, bem mais barata mesmo, tanto é que foi essa a minha opção. E eu acabei comprando essa daqui porque ela tem a seguinte característica: essa Tascam e essa Zoom aqui, ela é gravadora e também a interface de áudio. Então nesse momento que eu estou gravando, por exemplo, estou gravando direto no meu computador. Ele está gravando, ele está conectado ao OBS e ele está gravando diretamente no OBS. Então eu não preciso ter um outro arquivo de áudio separado e juntar lá o áudio com o vídeo, como você viu no curso, na aula sobre o DaVinci Resolve. Então eu já consigo gravar som e vídeo simultaneamente, o que facilita o meu trabalho, então eu acabei optando por essa solução. E também optei por ele porque eu posso colocar também, se eu tiver numa situação em que eu tenha entrevistados e eu tenha também microfones, eu posso conectar mais 2 microfones ali e eu posso fazer entrevista, por exemplo. Eu posso ter uma situação e cada um vai gravado em saídas diferentes, né? São faixas diferentes. Então vale a pena enquanto solução, né, para captura de áudio. O som é de excelente qualidade, custa um pouquinho, é verdade, né? Custa um pouquinho, não custa bastante, em função hoje da alta do dólar, mas são soluções bem interessantes. Eu estou olhando aqui, que eu tenho que falar, esse dispositivo aqui é quando você vai gravar fora ou você está num ambiente onde tem muito barulho. Isso aqui chama Dead Cat, né? Que é uma capinha que você coloca em cima do microfone. Tem Dead Cat tanto para gravadora e tem também para microfones. Por exemplo, quando você vê os programas jornalísticos, né, geralmente eles têm uma espuma que é colocada em cima do microfone, exatamente para evitar que o som do vento, né, ele danifique a qualidade do áudio. Então é uma solução. Tanto pode ser espuma, quanto pode ser esse pelinho aqui, né, isso que chama Dead Cat, que é uma solução bastante utilizada. Se você vê, por exemplo, quando você tem entrevistas ao ar livre, situações de esporte, é muito comum você ver o Dead Cat. Mas se você não viu ainda, preste atenção que você vai notar isso. Em relação a interfaces de áudio, né, as interfaces de áudio, eu coloquei aqui tanto a Tascam como a Zoom H4, né, H5 também é uma interface de áudio. Ela funciona tanto como um microfone como uma interface de áudio. Então a vantagem, né, em relação a uma interface tradicional é que eu não preciso comprar um microfone, por exemplo, mas ela tem algumas limitações. Tem algumas facilidades e algumas limitações, né? Então tem a mais barata hoje, né, é a interface de áudio UMC22, que é da Behringer. Tá? Mas você vai precisar, como eu falei anteriormente, vai precisar de um microfone. E essas interfaces, por exemplo, tanto da Tascam quanto da Zoom, elas têm uma saída de áudio
Lembra do microfone que eu falei para você? A questão da saída de áudio. A Tascam e a Zoom já tem uma saída de áudio e é vantajoso também no caso desses dois, tanto a Tascam quanto a Zoom, é que você pode levar para uma área externa e você pode ligar o microfone de lapela nela também, caso seja necessário. Da mesma forma como você pode ligar aqui na Zoom 1N, né, ou na DR05 da Tascam, que não são interfaces de áudio, mas são mais simples, né, então não são interfaces de áudio, mas tem conexão USB que é fácil também você, quando você liga ela, né, no seu computador, o Windows já reconhece como uma pastinha, basta você pegar o som gravado e levar lá para o seu editor de vídeo, que funciona perfeitamente, é tranquilo, né? Não tem muito segredo. Só que no meu caso acabei optando por uma interface por outros motivos, né? Então são essas opções em termos de interface de áudio. Então esse é o último slide sobre o som. Obviamente não esgoto aqui de hipótese alguma, né, o universo sonoro, o universo de captura de som, porque realmente é um universo paralelo dentro da produção audiovisual, como você mesmo sabe. Mas eu vou deixar aqui algumas dicas, alguns procedimentos básicos que eu acho que é importante você fazer, né? Primeira coisa é certificar se o seu som está configurado, devidamente configurado, e se ele está gravando. Já aconteceu comigo várias vezes, de eu iniciar a gravação de um vídeo e depois eu perceber que eu esqueci de ligar o microfone, por exemplo, esqueci de ligar a gravadora. Então já aconteceu algumas vezes e por distração ou por uma série de processos. Então verifique, né, se o microfone está gravando, né? E é por isso que é interessante você ter o retorno. Caso você tenha um retorno, você tem certeza que o microfone está gravando ali o seu áudio. Isso é muito importante. A gente já falou isso um pouquinho lá no DaVinci Resolve, eu mostrei, mas sempre no início, nunca é demais dizer, sempre no início da sua gravação, você marca a gravação com uma palma, você bate palma para dar aquele pico de som. As gravadoras, né, a Tascam quanto o Zoom, quando você inicia a gravação, ele cria uma onda, né? Ele por si só ele já cria uma onda ali que já marca o início do áudio, né? Agora a vantagem da palma, porque quando você bate palma, você tem o aspecto visual e você também tem um aspecto sonoro, então você sabe exatamente onde o seu som precisa ser sincronizado para que você não tenha aquele problema de delay, né, quando está editando o seu som. Isso é muito importante. E também uma dica importante, porque é comum você errar mesmo, quem grava vídeo há muito tempo, você esquece um texto, tem que reiniciar uma gravação. Então, para cada sessão nova ou para cada erro que você cometer e tiver que reiniciar a sua gravação, bata 2 palmas, por exemplo, 3 palmas. Então, para cada sessão, você marca ali o que está rolando dentro do seu processo de gravação de vídeo. Então, por exemplo, se você tem 2 sessões, você vai fazer a sua edição em 2 sessões. Primeira sessão, 1 palma só. Segunda sessão, 2 palmas. Se tiver uma terceira sessão, 3 palmas. Então você sabe que ali está começando a sessão. Então você pode dar intervalos e você sabe exatamente onde vai começar. Visualmente fica muito fácil de você ver lá no programa de edição de vídeo, tá? Então é muito interessante. Outra coisa importante, que parece um exagero, mas tenha sempre 2 fontes de gravação do seu áudio. Que é uma outra coisa que me fez decidir por uma gravadora, é porque essas gravadoras mais modernas, elas gravam 2 faixas simultâneas. Ela grava uma faixa num determinado dB e uma faixa abaixo ela grava uma outra, um backup, como se fosse um backup daquilo que eu estou gravando. Então é muito interessante ter um backup, porque às vezes pode ser que uma dê problema, uma outra, você está, por exemplo, você está num ambiente com muito barulho, então é interessante você ter um microfone de lapela e um shotgun, enfim, que a gente acabou não mostrando o shotgun aqui. Se você tiver interesse aí, quer saber o que é shotgun, ou dar uma pesquisada na internet, você vai ver que é aquele microfone que fica mais em cima, né? Ele é unidirecional e geralmente ele tem um boom, né? Alguém que fica segurando ou uma estrutura que segura esse microfone para que seja gravado o som. Mas sempre tenha 2 fontes. É importante isso, principalmente se você tem uma produção muito grande, ou uma produção muito longa. Às vezes é muito complicado você perceber depois de
15, 20, 30 minutos falando que o seu som não foi gravado. É frustrante, vai por mim, é um negócio extremamente complicado, tá? Então, em relação a som, é isso. Obviamente não esgota, como eu falei anteriormente, não esgota o universo que é a captura de som. Mas foi, como eu disse também anteriormente, foi um dos piores problemas, né, que eu tive que enfrentar no processo de captura, né, de som. Eu gastei muito dinheiro com microfone desnecessário, com mesa desnecessária, com interface, e se eu tivesse uma orientação como você teve agora, certamente eu teria economizado um bom dinheiro nesse sentido. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Comente aí embaixo se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, enfim, algum esclarecimento que você queira, ou alguma informação que você queira acrescentar aqui, ou a sugestão de uma aula extra. Fique à vontade, que eu terei o maior prazer em ouvir aquilo que você tem a dizer. E classifique a aula, né? Dê aí 1, 2, 3 estrelas, 5 estrelas, o que você achar que essa aula valeu. Então vamos lá, vamos à próxima aula.